Pai, nós estamos aqui porque nós te adoramos. Estamos aqui porque o teu amor tem nos constrangido dia após dia. Nós te amamos, Jesus. Sim, nós te amamos. Colocamos todo o nosso coração, todo o nosso corpo, alma e espírito diante do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável, para que sejamos cheios de Ti. Estamos procurando agora, Pai, esvaziar as nossas mentes das coisas externas, dos afazeres e das coisas que nós temos guardado no nosso coração. Queremos deixar esse espaço vazio para que o Senhor preencha com a Tua palavra. Porque nós temos sede de Ti. Nós te queremos muito, muito, Deus. E nós te amamos. Eu te amo, Pai. Te amo demais. Te amo demais. Desejo a cada dia ver a Tua face mais e mais. Te amo, Jesus, por tudo que o Teu feito tem feito por nós, por todo o sacrifício, por todo o amor, por todas as tentações, dificuldades que o Senhor suportou, para que hoje nós tivéssemos o acesso à presença do Pai. Nós te adoramos, Espírito Santo. Deus conosco, o Deus em nós. E nós te damos a liberdade nesta noite, para que o Senhor faça segundo a tua vontade. Nós teremos todo cuidado, toda diligência, todo zelo em fazer com que a palavra que o Senhor tem para nós, ela seja cumprida, ela seja praticada, ela seja plantada e que venha dar frutos espirituais em nossas vidas. Porque nós queremos andar de acordo com a tua vontade. Vem nos ensinando, Senhor, a transformá-los segundo a tua vontade. Mudamos a nossa mente, mudamos o nosso coração, para estarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Damos a liberdade. Nós queremos ser igual ao Senhor, porque nós te amamos. O teu amor nos constrange, o teu amor nos move, o teu amor nos salva. Tudo pelo teu amor. Nós queremos andar nele, nos mover nele, sentindo cada dia mais. Nós queremos a tua presença, porque nós te amamos. Te amamos. Te amo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. É algo que eu tenho falado ultimamente quando eu vou ministrar, e eu acho que já falei aqui antes. Tudo, de uma forma assim bem simples, vai ser dividido em dois momentos muito básicos. Oi? Está fazendo barulho? Tem alguma coisa aqui? Oi? Obrigado. Então, cuidado um pouquinho isso. Amém? Eu estava dois momentos. Tudo é dividido em dois momentos. A gente precisa entender isso para poder a gente saber como proceder. O primeiro momento a gente chega para dar para Deus. Nós damos os nossos louvores, nós damos a nossa oferta, nós damos danças, nós pegamos aquilo que nós trazemos da nossa vida e colocamos diante de Deus. Depois tem o segundo momento que Deus dá para nós, quando Ele nos alimenta. E a forma de Deus nos alimentar é através da palavra. Se eu entendo isso, preparo meu coração para ser dois momentos. Um momento que eu ofereço, e quando eu ofereço eu me esvazio, porque eu dei. Depois que eu dou, então Ele me enche. E nós saímos então completos. Se eu entendo isso, eu entendo que tem a parte que é nossa e tem a parte que é de Deus. E aí eu fico mais atento àquilo que eu tenho a receber dele. Por que eu tenho falado isso? Porque muitas vezes eu tenho ido em alguns lugares que as pessoas parecem que não têm dado muita ênfase à palavra, ou porque muitas vezes já acham que já sabe, ou porque muitas vezes, sei lá, não é horrível, né? Porque muitas vezes a programação é cheia de tanta coisa, as pessoas acabam se perdendo e acabou o quê? Acabou o tempo e vamos embora depois daqui. Aí sai com fome. Você já teve a situação? Você ir no culto assim, você sair, você vai lá, passar 2 horas ali, mas parece que preencheu. Já tiveram essa coisa aqui, várias vezes. Procuro não tê-lo mais, amém? Glória a Jesus.
Então vamos nos alimentar. Quero que você abra a Bíblia em Judas, livro de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia. Judas é uma página só. Se você nunca leu Judas, aconselho você a ler. Se você já leu, leia de novo. Só tem um capítulo, é uma página só, simples. Mas quando você for ler, leia com calma. Leia com bastante calma, meditando em cada palavra, porque Judas é um livro pequeno, mas ele traz assim um apanhado de coisas muito significativas para os dias de hoje. Não é à toa que ele está antes do Apocalipse. Amém? Tá, antes de eu ler, olhe para mim, antes de eu ler, eu quero trazer notícias do campo missionário. Eu ia falar isso, esqueci. Como vocês sabem, eu estive na semana lá de Piranhas, na Missão Nordeste, foi uma bênção. Não sei se vocês viram, mas um pouco de final de semana deve estar no meu canal no YouTube. Mandei para o pastor Alexandre, tem alguns aqui já tem no meu canal, né? Vocês viram? E nós fizemos ali o primeiro culto naquela base missionária. Deus direcionou o local do projeto missionário lá em Piranhas, qual nós fazemos parte. E vocês sabem, o pastor Alexandre também com a gente. E o pastor direcionou o pastor Roberto lá de Piranhas, essa serra, para a Serra do Uricuri, que pertence ao município de Senador Rui Palmeira. Entre Senador, anda mais de 10 quilômetros, sobe, e lá em cima, Deus concedeu de comprar um pedaço de terra lá, e eles estão fazendo lá a base missionária. Tem já um galpão, já coberto, e no final vamos construir quartos com banheiro, cozinha, para os missionários vai para lá, e de lá a gente sair, bater de pé, subindo dessa licença, levando o Evangelho. E assim foi uma bênção. Esses dias lá, foram batizadas 2 pessoas já de lá, desse trabalho. O vídeo está lá no meu canal do YouTube. E foi pregado o Evangelho lá, e assim, tremendo o que Deus tem feito lá. A gente vai estar tentando desenvolver tudo, e ajuda as crianças, na preparação do mês das crianças. Mas com certeza em janeiro nós estaremos lá o mês todinho, fazendo o impacto, quando vê o pessoal do Mato Grosso, a gente consegue então abranger mais municípios. Também agora em dia 30 de agosto vamos estar com o missionário Nunes também, no Zero da Pera, vem fazendo um trabalho lá com o projeto da Terra Vida. E assim tem trabalhar para levar o Evangelho onde muitos não querem ir. Eles não podem, eles não querem mesmo. Mas Deus tem que colocar nos corações e vamos botar gastando os carros e vamos embora. Amém? Orem por nós, continue orando, para que Deus conceda a cada dia fé, condição e ânimo, perseverança para continuar alcançando as pessoas que estão mais distantes. Aqueles que ninguém quer ir atrás, nem que vai. Amém? Então vamos lá, voltando para Judas 20. Hoje nós vamos falar sobre a batalha da fé. Judas 20 não, Judas primeiro versículo de Judas. Vou falar aqui sobre o projeto Missões Nordeste, esqueci de abrir. Judas primeiro, amém? Amém. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Esse é o versículo 1. Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, a paz e o amor que sejam multiplicados. Judas 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder, escrever convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Jesus está dizendo assim, amados, quando eu fui pensar em escrever essa carta para vocês, o Espírito Santo me colocou uma diligência, um cuidado para exortar vocês a batalhar pela fé que nos foi entregue. Quando eu leio esse versículo, a primeira pergunta que eu faço é: por que eu vou batalhar por uma coisa que já me foi dada?
A gente batalha para aquilo que a gente não tem. Concorda? Não tenho isso, vou lutar para ter. Só que ele é bem claro que ele fala assim: eu senti toda a diligência de ensinar a vocês a batalhar pela fé que nos foi dada. Se ela me foi dada, por que eu tenho que batalhar por ela? Essa é a questão. Porque muitas vezes nós não entendemos como a fé funciona, nós ficamos achando que tem uma coisa que não tem, ou tem, mas não sabe como usar. Parece complicado, mas como vocês sabem, quem conhece, eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas. Então a primeira pergunta é: por que lutar por uma coisa que já me foi dada? A resposta é a seguinte: a fé foi dada, só que essa fé ela precisa ser desenvolvida. E o desenvolvimento da fé é uma batalha, é uma construção, é algo que precisa ser feito. Eu já falei sobre isso aqui, eu sempre falei para vocês como eu tenho trabalhado no sentido de ensinar como nós desenvolvemos a fé. A fé que nos foi dada. Quando nos foi dada essa fé? No momento que nós aceitamos Jesus, no momento que nós nos convertemos, algo é colocado sobre nós. Nós entramos para um reino. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos transportados do império das trevas para o reino dos reinos do seu amor. O Espírito Santo vem e habita em nós. Nesse momento, como nós sabemos, nós nascemos de novo, somos nova criatura. Nesse momento é colocado a fé dentro do nosso coração. Mas como essa fé é colocada no nosso coração nesse momento? Sabe como? Como um grão de mostarda. A fé é colocada dentro de nós, como Jesus falou, como um grão de mostarda. Então nós pensamos assim: porque se eu tiver aquela fé, como um grão de mostarda, todos nós usamos esse exemplo, só que muitas vezes nós não entendemos o que Jesus quer dizer quando ele fala sobre fé como um grão de mostarda. E isso precisa ser entendido, a gente perceber como batalhar, aquilo que Judas falou, pela construção dessa fé, que já é nossa, mas precisa ser desenvolvido. Abre Mateus 17. Glória a Deus, aleluia. Mateus 17. Palavra é o nosso alimento. Você está bem fundamentado nas coisas que nós temos. Eu gosto de ler, eu gosto de ler devagar, eu gosto de repetir, eu gosto de ensinar. Pregar não é só chegar e fazer o jogo. Pregar tem que ensinar. Se eu falar algo, vocês não saem daqui entendendo, então não surge efeito. Não, ninguém foi alimentado. Tem que sair daqui de bucho cheio, espiritualmente falando. Amém? Mateus 17, vamos ler a partir só do versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Mestre, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Esse exemplo aqui é um exemplo do jovem endemoniado. Estão lembrados? Todos conhecem a palavra? Que ele trouxe até os discípulos quando Jesus estava orando. E eles tentaram ali, várias vezes, e nada. Até que Jesus chegou e foi ensinar algo para eles. Então Jesus respondeu no versículo 20: por causa da pequenez da vossa fé. Ele não disse que eles não tinham fé. Ele disse que você tem uma fé que ainda precisa ser crescida. Sua fé está pequena. Algumas traduções falam por causa da vossa incredulidade. Incredulidade é falta de fé. Incredulidade é quando você escuta alguma coisa e você não acredita nela. E ele continua dizendo assim: pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Como é o fé como um grão de mostarda? E essa é a questão. Porque aqui nós estamos no capítulo 17. Jesus
ele vai repreender alguma coisa, é porque ele já ensinou. Ele não pode cobrar de nós, assim como ele não cobrava dos discípulos, algo que ele já tinha ensinado. Quando ele dizia alguma coisa, os discípulos não faziam do jeito que ele falou, ele dizia assim: vocês não estão entendendo? Ele falou assim: olha, vocês precisam entender que se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você pode fazer qualquer coisa, nada que será impossível. Eles perguntavam: tá, mas como é essa fé como um grão de mostarda? Então Jesus fala assim: volta para o capítulo aí, volta para o capítulo 13. Capítulo 13, pode voltar umas páginas. Daqui a pouco vamos para mesmo Mateus, só voltar 17 para o 13, versículo 31. Foi que ele ensinou aos discípulos. Estou tentando falar rápido, porque quero falar o que eu quero dentro do horário. Amém? Outra parábola Jesus nos propôs, dizendo: o reino de Deus é o reino que nós estamos nele, amém? Não é o ministério, não é a igreja, tudo isso faz parte do reino, que é o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a grão de mostarda que, e aqui é o ponto, para, pensa, vamos ler com pressa. É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou-me do seu campo, tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, esse grão de mostarda, a menor de todas as sementes, ou seja, a semente pequena, e crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se os seus ramos. Mestre, por que nós não podemos expulsar o demônio? Porque a sua fé ainda é pequena. Mas se você tiver uma fé como aquele parábola que eu falei do grão de mostarda, não é uma fé estática, não é uma fé parada, mas uma fé que se desenvolve, aí você vai chegar no lugar onde você vai dizer o que você quiser, porque nada te será impossível. A questão é que a fé como o grão de mostarda não é uma fé igual ao grão de mostarda, não é uma fé pequena, que aí o entendimento que tem muitas vezes é assim: Deus, a minha fé é tão pequena, mas o Senhor faz com ela, porque essa fezinha que eu tenho aqui é suficiente para que os milagres aconteçam. E aí o que acontece? Acontece que nada acontece. E a gente passa anos com dificuldades, a gente pensa assim: mas fala que se eu tiver aquela fé que é igual ao grão de mostarda, nada me será impossível, mas parece que tudo é possível para mim, não estou conseguindo fazer nada, não estou conseguindo avançar, as dificuldades só aumentam, saindo do buraco e caindo no outro, pulando da frigideira e caindo no fogo. E a gente chora, desespera, a gente olha aqui para dentro e diz: vê aquele grão de mostarda e fala assim: eu tenho fé, mas parece que nada lá, apagando. E aí ele fala o seguinte: é porque você não pode pegar uma semente e colocar ela no cantinho e deixar lá. Porque uma vez que você pega uma semente e coloca dentro de um vaso, coloca ele na estante, ela sempre vai ser uma semente. Enquanto ela estiver ali, ela nunca vai virar uma planta. Porque se eu pegar um feijão, eu tenho duas opções para fazer com ele. Vou botar três. Eu posso deixar ele no canto, ele seca. Eu posso comer, eu posso matar. Ele só vai virar planta se ele for plantado. É redundante? Aí é assim mesmo. Tem que ter uma ação, você tem que ter um plantio, você tem que fazer alguma coisa para desenvolver aquilo que te foi entregue. E foi o que Jesus falou: ele falou assim: olha, eu vou exortar vocês a batalharem pela fé que foi entregue a vocês. Porque essa fé que está aí dentro do coração, ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa crescer. E quando nós nascemos de novo, só que o nosso espírito, ele nasce igual um menino. Como é que o menino nasce? Uma pessoa, quando nasce, uma criança, um bebê, já é uma pessoa. Só que ele nasce careca, sem dente, não é isso? Não sabe falar, não sabe se limpar, é totalmente dependente. Mas à medida que ele vai sendo alimentado, todos nós aqui temos filhos. Amamentar, cuidar. E aí, quando está ali com 2 anos, que é a idade da Helena, já está andando,
já acha que quer alguma coisa, já tem vontades, né? Quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. A gente tem que ficar, né, guiando. Só que já sabe algumas coisas, mas ainda não é independente, porque não está amadurecido. Só que a medida que vai alimentando, ela vai crescendo até ter uma estatura de adulto. A nossa parte espiritual, ela é do mesmo jeito. Presta atenção, querido. O seu espírito, quando ele nasce também criança. Espiritualmente falando. Ele está pronto. É um novo espírito. E lembre-se que nós somos um corpo, alma e espírito. Na verdade, não. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A carcaça temporária. Daqui a pouco ela se desfaz e nós estamos com ele. Mas aquilo que nós somos, é aquilo que nós somos no espírito. A nossa natureza ela é espiritual. Nós somos filhos de Deus. E essa natureza espiritual que precisa ser desenvolvida em nós, para que uma vez que ela desenvolva e cresça na nossa mente, nós vamos ter uma fé que nada nos será impossível. Amém? Amém. Tá, pastor, mas como é que se faz isso? Como eu consigo chegar nessa fé? Será que é possível? Claro. Deus não tem filho preferido, Ele não dá mais fé para um do que para outro. Todos nós mais. A questão é: quem é você diante de Deus? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês. Hoje eu vou explicar um pouquinho mais do horário. Falta 10 para as 9. Primeira coisa para vocês: tudo que diz respeito ao reino de Deus acontece dentro de nós. Pastor, eu sei. Só que muitas vezes nós não entendemos direito, muitas vezes as pressões externas, as pressões religiosas, elas falam mais alto. Por exemplo, quantas vezes eu tinha uma necessidade e eu orava, e eu clamava, e eu fazia tudo que me ensinavam a fazer e não dava certo. Por exemplo, chegava diante de Deus e falava: mas Deus, eu já fiz de tudo. Eu já gastei 2 litros de óleo de unção, espalhei pela casa toda. Eu já ungi tudo que tinha que ungir. Eu já levantei a mão para lá, já levantei a mão para cá. E a coisa continua do mesmo jeito. Parece que nada muda. Eu não sinto que a coisa mudou, eu não vejo que a coisa mudou e de fato, externamente, nada muda. Porque muitas vezes é ensinado a você fazer atos, ou situações, ou práticas religiosas, e elas são externas. O que quer dizer que externas? São coisas que a gente faz fora, que não correspondem com aquilo que está lá dentro. E isso é uma coisa que eu preciso entender, porque não adianta você fazer algo, uma atitude, um gesto externo, se dentro do seu coração você não foi transformado, você não cresceu. É como a irmã Luzia falou aqui sobre cantar hino da alma cristã. Alguns falam assim: mas da alma cristã é antigo. Nós escolhemos mal usar porque a onda agora é o worship. Não sei o que. Não faz diferença se você canta essa, aquela ou aquela música. A diferença é quem é você diante de Deus. O que o seu coração sente quando você canta? Porque de repente você não canta nada. O seu coração é de adorador. E aí nós ficamos preocupados com as aparências, com a estética, com aquilo que os outros vão ver ou pensar, porque fulano tal faz assim, porque fulano tal faz assado. E aí, nessa estética, o que acontece? A gente vira uma pessoa que a gente não é e... Deixa eu usar uma palavra aqui. Na verdade, é dizendo a palavra, ficamos igual os fariseus, hipócritas, querendo mostrar para os outros uma coisa que não é. Uma vez eu tentei pregar, é igual todo mundo prega. Minha esposa ficava pela cadeira aí. Tá parecendo um palhaço. Porque os outros são palhaços? Não, sabe o que é? Porque como todo mundo fazia, eu queria fazer também, só que não era o que eu era. Eu sou ser filho, você já conhece. Aleluia. Não, me mostrando, eu sou. O outro está errado? Não, mas o outro é o que é. Não adianta eu querer fazer diferente para agradar todo mundo. E assim é com a fé. Não adianta eu querer fazer uma atitude. Os discípulos pregaram, viram Jesus expulsar demônios milhares de vezes, certo? Uns capítulos antes, Jesus tinha enviado os 70, eles estavam no meio, e eles chegaram e disseram assim: Senhor, até os demônios nos submetem.
Então eles já tinham aprendido alguma coisa sobre expulsar demônio. E vem aquele pai, aquele menino, coloca na frente dele e bota a mão, e tira a mão, e bota a mão, e tira a mão, puxa para lá, puxa para cá. Então Jesus vem, o pai chega e fala assim: mestre, o negócio está complicado aqui, porque, olha, já faz horas que eles estão para lá e para cá e nada. O menino continua endemoniado. E tem uma outra passagem dessa que nos fala assim: ó, geração incrédula, até quando vocês vão ficar nisso? Vocês não entenderam ainda. Que não é por causa de gestos, é por causa de fé. Não é estética, não é colocar a mão, vamos colocar a mão, ou fazer isso, aquilo outro. Tem que partir de dentro. Se você não tiver uma construção de um grão de mostarda plantado dentro de você, não vai sair nada. As palavras que saem da sua boca não vai surtir efeito nenhum. Quantas vezes acontece isso? Nós estamos falando, como que dando murro no ar, ou dando tapa, ou fazendo assim, tentando fazer com que os demônios saiam. Só que a questão não é fora, né? A construção de Deus é em nós. E como fazer essa construção? No final do Sermão da Montanha, Jesus falou assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu direi a quem é semelhante. Todo mundo conhece essa passagem. É semelhante a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha, caiu, abriu uma profunda vala, ou caiu não, desculpa, cavou, abriu uma profunda vala e edificou a casa sobre a rocha. Vindo a tempestade, bateu com ímpeto naquela casa que não, o homem nécio, o tolo, edificou sua casa sobre a areia. E vindo a tempestade, bateram os ventos fortes contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, a sua queda. E aí, a pergunta principal dessa parábola é: sobre qual casa a tempestade bateu? As duas. A tempestade está aí, as dificuldades estão aí, não importa. O mundo terá aflições. Dificuldade vem para todo mundo. Pode ser que se não for dificuldade de falta de dinheiro, pode ser dificuldade de dinheiro demais. Tem dificuldade de dinheiro demais, pastor? Tem gente por aí se matando porque é rico. Olha lá na internet que você descobre. Ou seja, sempre tem, o diabo está sempre reinando e querendo que você de alguma maneira. O problema não é aquilo que é fora, o problema é a construção da casa dentro de você. Como é que é essa construção? Até que ponto você cavou na rocha? Quem é a rocha? É Jesus. Até que ponto você cavou nele? Até que ponto você batalhou diligentemente pela fé que foi entregue a você? Porque o Espírito Santo está em nós. Amém? Amém. Pastor, e tem como então? Tem uma maneira fácil, existe uma prática, existem coisas que eu posso fazer para que essa fé seja desenvolvida em mim? Claro que tem. São coisas tão simples. Tão simples. Só que é tão simples que a gente vai dizer: ah, é só isso, porque o outro pastor fez uma manobra, o outro explica que é assim, o outro explica que é assado. Só que os princípios de Deus, eles sempre são muito simples. A vida em Deus é simples. Estar com Deus é simples. A palavra é simples. E quanto mais eu mergulho nele, mais a simplicidade fica simples. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais Deus me leva para os lugares simples. Leva lá para o sertão. Sou analfabeta, pessoa que não sabe nada, que não sabe nem o que é shopping, que é tanta vez que é internet. A gente chega lá e fala assim: vamos falar uma coisa bem simples aqui. Você sabe o que é Jesus? Você sabe o que é amor? Você é amor. Um amor por você imenso. Essa simplicidade, que era assim que Jesus fazia. Jesus não ia para o meio dos grandes. Quando ele ia lá, era só para dar na paz e voltar. Ele falava assim: ah, esse aí que é o mestre, esse aí que é o Senhor, esse que anda com os pecadores, com publicanos, com meretrizes, esse que está no meio da ralé, esse que é o Deus. Pois é, esse que é isso. Essas pessoas que são salvar. E aí, quando nós entendemos que Deus é simples, nós vamos para a palavra e nós tratamos a Ele assim: então, Deus, na simplicidade, como é que eu vou batalhar por essa fé? Como é que eu vou fazer ela crescer? Então, tem algo que eu ensinei uma vez, acho que eu já falei isso lá na outra igreja. Então, no outro prédio, que eu vou falar aqui de novo. A gente relembrar. Uma coisa que eu
falei que... Vou botar aqui a liberdade aqui para poder fazer assim. Quando eu falei, eu chamo de tripé da fé. Isso aqui é um tripé, certo? Se tirar um desses, ela vai perder do lado. Concorda? Então, ela é um sistema de equilíbrio que faz com que a estrutura fique bem equilibrada. Nós somos corpo, alma e espírito. Somos o espírito, possuímos uma alma e habitamos o corpo. A construção da fé em nós, ela se dá nesses três espaços. Em três partes. Nosso corpo precisa ser trabalhado, a nossa mente, alma, psique, raciocínio precisa ser trabalhado e o nosso espírito precisa ser trabalhado. Hoje eu vou especificar mais na questão do espírito, mas eu quero dizer a vocês que o nosso corpo precisa ser trabalhado de que maneira? Paulo falou assim, porque eu bem sei que na minha carne não habita bem algum. Queridos, toda carne pende para um lugar só. A minha, a sua, teve consciência, passou ali da idade, já começa. Toda carne prende para o pecado. Sempre. 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 Ah, pastor, mas eu não vejo pornografia. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de matar ninguém. Às vezes, vai dirigindo o trânsito e alguém dá uma fechada. Você procura a arma e fala assim, ah, eu não tenho não. Graças a Deus que eu tenho. Se eu tivesse. Sabe acreditar? Deus dá-me graça, né? Como é que tu não dá, mas não dá força, né? Não me dá amor, porque se me der força eu mato ninguém. Isso vem de Deus? Não. Mas às vezes não aparece assim, não, às vezes de onde? Da nossa carne. Essa carne precisa ser multiplicada, não precisa ser colocada no capricho, ela precisa ser controlada. O controle da carne se dá através do jejum. Que é uma coisa que tem sido pouco falado, né? Jejum não muda Deus. Deus é imutável, Deus é sempre o mesmo, Deus é aquele, Ele é Deus. Ele não é mais Deus agora do que ele era quando ele criou o mundo. Ele não vai ser mais Deus porque eu jejuei. E o jejum não é um fator de recompensa. Tipo assim, eu vou jejuar, cheguei e assim, Deus, eu jejuei, agora eu mereço. Eu jejuei uma semana e eu mereço de alguma coisa. Não. Jejum não é uma troca com Deus. Eu vou jejuar uma semana e precisar me dar aquele carro. Muita gente faz isso, né? Jejuar bater aquilo. Não. Jejum não é uma troca. Jejum é uma ferramenta para mortificar a carne. Por que a carne precisa ser mortificada? Porque uma vez que a sua carne estiver controlada no cabresto, aí você tem possibilidade de que a sua mente, o seu espírito se desenvolva. São duas forças que estão dentro de nós. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta a carne para que não façamos o que seja do nosso querer. Essa luta é constante. Só vai parar isso depois de ter 200 anos. Só vai parar no dia que se livrar da carne. Enquanto a gente estiver andando nessa carcaça aqui, ela sempre vai ter uma irazinha, sempre vai aparecer um ciúme, sempre vai aparecer uma falta de domínio próprio, sempre aparece alguma coisa. Sempre. Ah, pastor, mas eu não fiz. Mas aqui. Ciúme, vaidade, e por aí vai. Lacinho, todas as coisas que às vezes estão aqui dentro querendo lá para fora. Isso precisa ser controlado. Jejum. Alma, mente, pensamento, entendimento. A nossa mente precisa ser trabalhada. Como? Através da palavra. A palavra é que muda o nosso entendimento. Precisamos ler a palavra. É muito bom escutar pregações no YouTube e tudo mais. Eu sempre falo isso para vocês, mas aí vocês leiam. Quando você lê, como eu falei, livro de Judas, uma página. Se você nunca leu, leia. Se leu, lê de novo, lê com calma. Você vai lendo ali. Aí você vai lendo. Quando você lê, o Espírito Santo entende de você, ele vai trazer à tona qual o entendimento. Você vai dizer, Deus, ele começa a comparar com coisas que estão dentro da sua mente. Você começa então a entender. Quando você começa a entender, aí algo acontece. Está escrito em Romanos 12. Né? A nossa mente ela é transformada.
chama de metanoia, mudança de mente. Nossa mente, a nossa forma de enxergar as coisas vai mudando. Você não vai mudar se você não ler. Você pode escutar uma ministração, como você escutar uma ministração? Esse também que eu estou falando aqui. Eu li alguns versículos, marca aí, quando eu chegar em casa, você com calma, leia você, leia você conversando, leia outras versões, é muito fácil hoje em dia. Pastor, não sei ler. Pega em áudio, bota para tocar no celular, é mais fácil você tocar para escutar hoje em dia no celular, você vai escutando. Aquilo que está escrito, da forma que está escrito, então o Espírito Santo vai trazer a você o entendimento. Por quê? E quando traz o entendimento dentro do seu coração, é o que vai fazer com que você comece a andar daquele jeito. Por isso que ele falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Como pode praticar se não escutar? E aí vão ter os problemas hoje. Por que as pessoas têm tanta dificuldade hoje em dia de viver uma vida de Deus? Porque estão sendo um pouco alimentadas. Tem gente que você vai por aí, que é não sei quantas horas de louvor, não sei quantas horas, não sei quantas participações especiais, nada contra isso. Mas na hora de ensinar, de fato, ou não se ensina, ou muitas vezes são ensinos tronchos, coach, ensinando coisas do dia a dia, coisas da vida, às vezes é psicologia. Eu sei tudo isso, eu sei psicologia, eu sei técnica, mas isso não é palavra. Não alimenta espiritualmente. Pode trazer um entendimento para você sobre como é sabedoria. Se você quiser saber sobre sabedoria, posso ler com o pessoal que é budista, estuda sabedoria, posso ler com qualquer outro, mas essa sabedoria é sabedoria do mundo. Pode ensinar você a ser pessoa passada, pode ensinar você a ser pessoa controlada, pode ensinar você a ficar rico, né? Isso é muito hoje em dia nos cursos sobre isso, né? Técnica de ficar rico, todo mundo quer ficar rico, você tem que desinvestir hoje em dia, todo mundo quer ficar rico. Eu quero viver o reino. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero correr atrás daquilo que é espiritual, a vida de Deus em nós. E aí a palavra é o caminho. Jesus é a palavra, Ele é o alimento, Ele é o pão que desceu do céu. É a palavra que nos sustenta. Então nós temos que meditar na palavra. Salmo primeiro. Como é que diz lá? Bem-aventurado o homem, o varão, não se detém no caminho dos ímpios, não se detém dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu está na lei do Senhor, e nessa lei medita e ele. Aí esse vai ser como uma mostrada. Dia e de noite, meditando. Dia e de noite é uma coisa, é um cavar constante, é um batalhar constante. Meditando, meditando. O meu prazer está em meditar na palavra, não em outras coisas. Não é falta de prazer, não é uma coisa que é obrigado. É uma coisa que você tem que desenvolver o prazer da palavra do Senhor, da lei contextual, da direção, de estudar, de buscar do Espírito Santo a direção da sua vida. A gente tem que buscar isso, não é uma coisa daqui. É uma coisa da sua casa, do seu dia a dia, de como você vai viver isso em Deus. É difícil sim, por quê? Porque a pessoa tem que fazer. São práticas, é mudança de procedimento, mudança do dia a dia, não tem a ver com a prática religiosa, não tem a ver com algo que é externo, tem a ver com a construção de Deus dentro. Porque uma vez que a construção de Deus dentro de mim está sendo edificada, automaticamente tudo em volta vai mudar. Uma vez que através do jejum eu mudo os desejos do meu coração, se eu gostava daquilo que é pecado, e aquilo que é não gosta mais, se eu não consigo me controlar daquele ímpeto da ira, agora já consigo me controlar, se mudo meu coração através do jejum, se através da palavra eu mudo meu coração, se através da oração em línguas eu mudo meu coração, e aí o meu coração começa a transformar, se eu começo a cuidar do meu coração, aí Provérbios 4:23 fala o quê? De todas as coisas que deve guardar, que deve cuidar, guarda o teu, porque é dele que procede todas as tá? Tudo que eu sou vem daqui. Então, se eu começar a trabalhar aqui dentro, as coisas vão mudar para mim. Isso, querido, não tem a ver com um pregador, não tem a ver com uma religião, não tem a ver com um ministério, tem a ver com quem eu sou em Deus. Tem a ver com a construção de Deus em mim. E aí, vamos para a terceira parte, que é a edificação do Espírito. Volta lá para Judas. Aí vai
você marcar essa passagem. Vamos partir já para o final, amém? Judas, agora vamos para o versículo 20. E essa é uma prática que eu já falei aqui várias vezes, tem irmãos que já conhecem o tema, vamos saber disso, tanto que eu insisto nessa prática. Judas 20 fala assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Primeiro, edificando a vossa fé santíssima. O que é fé santíssima? Essa é a diferença, porque fé tem no mundo. A fé é plantada em nós através do Espírito Santo. Essa é a fé de Deus em nós. Só que você vai para outros lugares, todo mundo tem fé. Você vai para o Juazeiro, na época lá da procissão, que as pessoas têm fé? Tem fé. Elas têm uma fé, da forma que elas acreditam. Se você vai para os muçulmanos, se você vai para os hindus, para qualquer religião, essas pessoas têm fé? Tem. Tudo isso é fé. Só que a fé santíssima, que ele está falando aqui, é a fé do Espírito Santo dentro de nós. Não é uma fé externa, é uma fé interna. É uma fé que precisa ser desenvolvida. É uma fé que precisa ser desenvolvida dentro do nosso íntimo. E ele fala aqui: mas vós, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Em Efésios 6, vou ler logo para adiantar aqui, quando ele fala da armadura de Deus, Efésios 6, 18, quando ele fala da armadura de Deus, ele vai dizendo ali, o salto da fé, o escudo da fé, a preparação do Evangelho, a espada do Espírito, quando ele fala essas armaduras, que é uma alegoria, no final ele fala assim: com toda para isso, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos. Quando ele fala da armadura, da batalha da fé, ele fala assim: então vocês vão pegar isso e vão exercitar isso orando em todo o tempo no Espírito. Coríntios 14, ele fala assim: porque o que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em Espírito fala mistério. Ou seja, quando ele ora em Espírito, ele fala mistério. Versículo 3: profetiza para os homens, edificando, exortando e consolando, e o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o profetiza, edifica a igreja. Não vou entrar muito no detalhe da profecia aqui, mas eu quero falar o seguinte: esses versículos eu separei, não só esse, mas tem vários outros, para tentar dizer para você que a prática da oração em línguas, já falei isso aqui várias vezes, é uma prática da edificação do seu espírito. As pessoas têm que entender hoje muita clareza sobre a oração em línguas, sobre o dom de línguas. O dom de línguas não é um presente. O dom de línguas é uma ferramenta. Você consegue entender a diferença? O presente é algo que eu pego, acho bonito, me divirto com ele e guardo. Não é um brinquedo, no sentido assim de me alegrar. A oração em línguas é uma ferramenta, desde o Pentecostes, que nos foi dado por Deus para a edificação da nossa fé. Porque se uma vez que o meu corpo está mortificado pelo jejum, que a minha alma está sendo trabalhada pela meditação da palavra, o meu espírito vai sendo edificado através da prática da oração em línguas. Vamos falar na igreja. Na igreja, fala aqui, ó, se estiver orando na igreja, que seja alguma coisa que a gente interprete, senão que fique orando consigo mesmo. E quando Judas fala assim: irmãos, quando eu coloquei toda a diligência e ia até vocês, para falar para vocês, para batalhar pela fé que foi entregue, ele está dizendo que, olha, desculpa, ele está dizendo: olha, a fé foi colocada dentro de você, o Espírito Santo já está em você. Judas escrevendo para a igreja, nós pegamos para nós hoje. O Espírito Santo já está em nós, amém? Só que essa fé dentro de você, precisa batalhar para que ela vá crescendo. Vai crescer, desenvolvendo. Não pegue o cantinho de mostarda e coloque no canto. Vá, plante ele, desenvolva ele.
Deus, como é que eu faço isso? Aí ele responde no versículo 20. Mas vós, amados, edifiquem essa fé santíssima que você recebeu, construa ela, essa fé santíssima, como? Orando no Espírito Santo, orando em línguas. Pastor, eu não sei como é que ora em línguas. Procure o pastor Alexandre, ele vai ensinar. Ele vai te mostrar, ele vai te explicar dentro de cada dúvida. Eu já conversei com alguns aqui sobre isso algumas vezes. A necessidade não é para quê? Você é dia. O jejum, não sei o jejum daqui, esse jejum de casa, jejum do trabalho. Meditar na palavra, você vai dentro de casa, você pegando aquilo que você tem em Deus e vai trabalhando no dia a dia, caminhando em Deus. Lembre-se, a igreja, ela não é o caminho. Depois todo mundo vai falando por dia assim, pastor, não é o caminho. Pastor, e aí é o quê? Porque a igreja é o mapa do caminho. Jesus é o caminho. Aleluia. A igreja ela é a orientação, a igreja é o Google que vai orientar você como andar nele. Só que não adianta você ler o mapa e não andar na estrada. Não adianta pegar o GPS, colocar o caminho na estrada e ficar dizendo assim, olha, como é bonita a estrada. Linda, né? Vamos estudar aqui, vamos estudar cada centímetro dessa estrada. Se eu ficar estudando a estrada o tempo todo e nunca sair do lugar, eu vou para algum lugar? Não, mas na hora que eu entro com o meu carro, que eu boto a estrada lá, assim, agora eu vou andar. Aí eu pego, passo, saio, pego a BR, meio com a quinta marcha e vou embora. Aí eu estou caminhando. Aí eu estou saindo do ponto A para o ponto B. Eu estou desenvolvendo alguma coisa. Então a igreja ela tem a função de orientar você no caminho, mas é você que tem que andar nele. É você que tem no seu dia a dia exercitar a sua prática de fé. Então muitas vezes hoje nós vemos pessoas que são muito dependentes espiritualmente de igreja, da igreja. Estou falando que não tem que ser. Só que as pessoas dependentes se esquecem que a transformação de Deus, o crescimento, se dá mediante a prática da palavra no seu dia a dia. Porque muitas pessoas hoje elas fazem uma diferença, tipo assim, uma coisa é a igreja, outra coisa é a minha vida. Né? Se fala muito hoje dos católicos, né? Você é católico, eu sou católico, não praticante. Você fala muito isso, né? Como é que funciona isso? E aí tem alguns cristãos hoje que são cristãos não praticantes. Eu vou no culto no domingo, canto de louvor, dou minha oferta, aí saio daqui e vou ali com a minha cervejinha colocando. Minha vida não, eu cumpri minhas obrigações ministeriais. Não, aqui é uma coisa, lá na igreja eu vou passear no trabalho, eu trabalho. Na minha empresa eu tenho que ser o tigre. Eu tenho que fazer a coisa acontecer. Existe isso em Deus? Existe. Porque não tem como você ser uma coisa ou outra, ou você nasceu de novo, você nasceu. Quando você nasce de novo, você nasce completamente. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro, não tem morno. Ou você é quente ou você é frio. Ele falou isso. Se você for outro, alguém vai mudar você. Então o evangelho, é uma prática, tem que ser aprendido na igreja e exercitado onde? No dia a dia. No meu trabalho, as pessoas sabem que eu deixo. As pessoas sabem que eu oro. As pessoas sabem quem eu sou. Eu não escondo nada deles. Sabe que eu estou com raiva, sabe que eu estou irado também muitas vezes, sabe que eu estou estressado. Porque também eu tenho essa parte. Mas aí eu digo. Eu procuro mudar, eu procuro chegar no lugar de crescimento, andar com Deus, amar, viver a vida. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Onde é que você pratica? Não é aqui, não. Aqui você escuta. É lá fora, é andando, é no seu vizinho, é com seus filhos, é com seu parente, é com o seu trabalho, é no ponto de ônibus. Vivendo o reino, dia após dia. Vivendo dia após dia um crescimento espiritual. Porque se eu não viver isso, não estou fazendo nada. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do lado de fora sem mudar aqui dentro. Vai mudar? Aí você passa 20 anos na igreja e fala assim, pastor, faz 20 anos que eu estou aqui, mas nunca mudou nada. Faz 20 anos que eu sirvo a Deus, é igual o irmão do filho pródigo, eu estou aqui com o Senhor o tempo todo. O Senhor nunca me deu nada, nunca matou miséria para mim. O pai fala assim, mas você não está aqui? Tudo que é meu não é teu. Você não podia pegar e colocar dentro, mas você não podia desfrutar
tá? Muitas vezes chegando para Deus e falam assim, Deus, eu sempre estou com o Senhor e as coisas não acontecem na minha vida. E ele fala assim, mas a fé já foi dada a você? Você já faz parte do reino, você já tem o Espírito Santo dentro de você. O que você faz com isso? Com o Espírito Santo dentro de você, com essa oportunidade maravilhosa. Você já tem para você as dores, porque você não desenvolve isso, a fé santíssima já não foi entregue a você, então porque você não coloca em prática. Aí você não desenvolve essa fé, porque você não cresce espiritualmente. Você quer ser menino o tempo todo? Minha filha mais velha tem 27 anos. Imagina eu chegando com ela aqui no carro, abro a porta, boto ela no braço, aí venho, sento com ela aqui no colo, tudo todo. Primeira coisa que você ia perguntar é o quê? Ela é especial? Não. Ela é gente? Não. Está com as pernas quebradas? Não. Por que você está com ela no colo? Porque eu gosto de deixar ela aqui. Meu bebê, papai, 27 anos. E tem crente hoje em dia que quer dar assim. Menino, tem que crescer. O tempo todo. Às vezes coisas simples, que não consegue se livrar. Todo, cada mesma coisa. Ah, pastor, eu não consegui. Aí passa uma semana. Ah, pastor, eu não consegui. Ah, pastor, tem pastor que gosta, sabe? Tem cara. Aquela coisa, sabe? Ah, eu não sou assim, não. Eu falo assim, rapaz, a palavra diz assim, ó, você tem que fazer isso para você mudar. Você não quer mudar, não? Não quer mudar, vai fazer o quê? Quem não quer mudar, sabe o que acontece com essa pessoa? Fica igual o povo no deserto. Rodando até morrer, sem nunca desfrutar da bênção, comendo maná. Maná é bom, pastor? Maná é comida. Mas eu vou fechar a pregação de hoje. Maná é comida de deserto. Maná é comida de incrédulo. Maná é misericórdia de Deus. No dia que o povo entrou no deserto, na terra de Canaã, no dia que Josué atravessou o Jordão, diz assim a palavra, naquele dia parou de comer e caiu o maná e comeram do fruto da terra. 40 anos o maná caía todo dia, só não estava, não comia. Se alimentava. Era gostoso? Era gostoso. 40 anos. Naquela geração morreu, então o povo entrou na terra. Quando ele entrou na terra, o que aconteceu? O maná parou de cair, e eles comeram todo o fruto da terra. Maná é comida de deserto. Maná é comida de gente que fica muteando e nunca sai do canto. Maná é a comida daquele povo que estava lutando, o povo incrédulo, o povo do deserto, o povo incrédulo, o povo que rejeitou Deus, que viu o milagre, que viu os 10 mandamentos, as 10 pragas, que viu, passou pelo mar vermelho, que viu o monte fumegando. Na hora que Deus desceu para falar com eles, ele falou assim: não, fala do Senhor com Moisés, e a gente vai fazer o que Moisés disser, mas com o Senhor a gente não quer falar não, porque já tem medo. Não era medo, não, é porque eles eram rebeldes mesmo. Esse povo votou. No dia de entrar, eles queriam matar Moisés, levantar outro líder e voltar. E Deus lá falando, mostrando. Tinha maná? Tinha. Deus deixou ele desamparado? Não. Mas no dia que aquela geração morreu, eles entraram na terra, o maná parou de cair e comeram então o fruto da terra. Queridos, nós já passamos o Jordão. Jesus já morreu na cruz, o véu se rasgou, nós já estamos na graça. Todas as coisas são para nós. E aí aquilo que Deus colocou no nosso coração, ele falou assim: eu dei para vocês uma semente poderosa, e se vocês souberem trabalhar ela, como um grão de mostarda, nada te será. Se você pegar aquilo que você já tem e comer, nada te será. Você vai andar no lugar, todas as coisas serão possíveis, porque tudo é possível ao que crer. E para crer precisamos desenvolver a fé que uma vez nos foi entregue. A fé santíssima precisa ser trabalhada por nós. E ninguém pode fazer isso por você, tem que ser você. Você precisa cuidar do seu corpo para que ele não vença sobre você. Você que precisa cuidar da sua alma para que ela seja moldada, transformada pela palavra. E você que precisa edificar o seu espírito para que uma vez você seja forte espiritualmente,
Aí onde você chegar, as coisas vão acontecer. E eu digo a vocês uma coisa, é muito bom você andar nesse lugar, onde as coisas acontecem. É muito bom você andar num lugar onde já está feito, onde você descansa. Você vive toda a gente ficando choradeiro de campo missionário. Diz assim, Deus, eu não quero ser pastor missionário não, porque é uma sofridão danada. E o povo fala, ah, porque o missionário, oh, tristeza, oh, fica difícil, Deus, e aí eu sou pastor missionário, sabe que eu sou pastor missionário que anda por fé. E aí o bom, sabe o que é? Quando a gente chega lá, quando já está pronto. Queridos, Deus abençoa tudo. Tudo que Deus coloca no nosso coração, foi colocado no coração. Eu falei isso aqui em janeiro, para distribuir lá os filtros, lembra? Foi distribuído 100 filtros para naquela região. O pessoal lá eles tem água, mas não é para dar. Então a direção do Espírito Santo foi dar, no lugar da cesta básica, dar filtros.